Saudações a todos, eu sou Anubis e terminei de assistir ao filme Michael, de Anthony Fuqua. Vamos falar um pouquinho melhor sobre essa obra. Bem, eu não preciso dizer a vocês que o filme tá bombando, tá um sucesso estrondoso de bilheteria, ao passo que não está sendo um filme tão elogiado assim pela crítica. O que eu acho que é uma tendência muito grande aí dos últimos anos, meio que uma bifurcação no sentido de que cada vez mais a opinião pública está de um lado e cada vez mais os críticos estão de outro. O que é bom, porque honestamente crítico é um saco. O valor de um filme nem sempre precisa ser uma obra-prima de arte, basta ser um bom entretenimento. O que eu acho que é o caso deste filme. Esse filme, na minha opinião, ele adotou uma estratégia que é muito semelhante ao Bohemian Rhapsody do Queen, lá do Freddie Mercury, né? É um filme que tem a pretensão de pegar um personagem que é um mito da música, da cultura pop, tentar humanizar ele, contando uma breve história dele, os dramas, de forma que você se identifique com este personagem, e de forma a pegar esse ícone da cultura pop e humanizar ele no processo. Evidente que quando esse tipo de escolha é feita num filme como esse, os diretores, os produtores tentam assim suprimir o máximo possível as partes polêmicas do que são, né? Do que foi de fato a vida dessas pessoas. Porque não é isso que o público quer ver. O público quer ver ali um bom entretenimento e que aquele astro com o qual essas pessoas têm uma profunda conexão emocional esteja bem representado ali. Que é o caso tanto do Bohemian Rhapsody quanto deste filme do Michael Jackson. Bem, o diretor, o Anthony Fuqua, é um excelente diretor, extremamente versátil. É um cara que já fez filmes como o Lágrimas do Sol e aquela franquia com o Denzel Washington chamada O Protetor. E assim, é um diretor extremamente competente e versátil. É um cara que prova que é capaz de fazer um musical, praticamente como é o caso desse filme, quanto um filme de ação bem dirigido, enfim. A direção é muito boa. E eu acho que escolheram também esse diretor porque existe um subtexto ali muito grande de cultura negra dentro dos Estados Unidos. É o caso do Anthony Fuqua, que além de ser um artista de cinema afro-americano, ele entende essa linguagem e ele soube com muito êxito transmitir isso, né? Porque é basicamente a história ali do contexto onde o Michael surge, né? Ele é filho de um operário, que é um cara extremamente complexado com isso, e em função disso quis dar um destino diferente para os filhos dele, de forma que isso se tornou quase patológico e obsessivo. Mas é talvez exatamente essa obstinação dele que fez os Jackson 5 ter tanto sucesso e isso servir de base para aquele de todos os irmãos que talvez seja o único com real talento musical e por isso se destacou ainda mais, que é o caso do Michael. Então, o filme ele aborda muito, ele centra muito esse drama familiar, esse grande problema na vida do Michael Jackson, que é ser filho de um pai abusivo, mas ao mesmo tempo esse pai é no fundo um grande anti-herói, porque na verdade é graças a essa obstinação dele que a história do Michael foi possível. Quem sabe se o pai não tivesse sido tão rigoroso assim, o Michael não tivesse destacado tanto, né? E a força desse condicionamento fica ilustrada em alguns momentos, por exemplo, quando o Michael vai fazer o primeiro registro em estúdio, né? Ele tá tão condicionado a dançar quanto junto da música, né, que o produtor tem que parar várias vezes e falar para ele não dançar e apenas cantar. Isso é a prova de que, na verdade, o Michael, apesar do talento musical dele, foi muito programado para ter um excelente desempenho e isso talvez criou até nele uma personalidade perfeccionista. O que no futuro, né, acabou criando toda essa coisa do Michael Jackson que fez ele ser único, né? Enfim, o Michael sempre foi muito meticuloso com tudo, né? Quanto a produção musical, quanto a dança, enfim.
E quem sabe não foi isso que exatamente possibilitou o Michael, né? De ser quem ele é. Mas o ponto aqui é que o filme ele foca no drama familiar e no Michael diante de tudo isso, diante da nascente carreira dele. Eu poderia aqui ficar divagando sobre toda essa questão do Michael, mas não é o ponto aqui. O ponto é avaliar o filme. Então, este drama é a base para o filme. Então, não vá esperando assim um filme assim. Muita gente talvez não tenha gostado do filme porque foi com expectativa errada. Eu simplesmente fui ao filme esperando, levei minha mãe simplesmente para ter um bom entretenimento. E é isso que eu saí da sala de cinema com a sensação de que foi bem atingido, né? Enfim, aspectos técnicos do filme é impecável, ele é muito bem dirigido, as cenas de dança, enfim. Eu pensei que eu ia ter um conflito assim com o Jafar Jackson, né? Que curiosamente, o ator que interpreta o Michael Jackson é sobrinho do Michael Jackson, para quem não sabe. Ele tem momentos que eu olhava para ele e não conseguia reconhecer o Michael Jackson, e tinha momentos que eu olhava para ele e eu reconhecia 100% do Michael Jackson. Então eu acho que, por ser um ator iniciante, né, talvez ele tenha tido algum pequeno problema com isso, o que é natural, até porque ele está retratando o tio dele. Então tem uma relação emocional aí que talvez tenha sido difícil meio que apartar, né? De qualquer forma, assim, a atuação dele foi incrível. Foi muito convincente nos momentos de dança. O filme ele consegue trabalhar a tua emoção assim nos momentos certos, né? No sentido de surge aquela música que é um clássico do Michael Jackson e a dança aí você sente que todo mundo assistindo o filme na sala de cinema também está embarcando naquilo. Então o filme ele é muito feliz e muito exitoso em pegar essa emoção das pessoas e conseguir retratar assim certos momentos que são momentos de ebulição assim. E ele conta de uma forma assim muito coerente, né, todas as etapas da história do Michael, né, até evidentemente centrado nesse drama pessoal e familiar dele com relação com o pai, até um determinado momento que eu pensei que era o ponto alto do filme e na verdade era uma outra etapa para uma continuação. Ou seja, o filme ele aparentemente vai ter uma outra fase aí, uma outra continuação. Já que esse primeiro filme foi chamado Michael, eu imagino que o outro seja chamado Jackson para combinar. Mas eu honestamente não sei o que exatamente eles vão fazer no filme, se vai focar no auge da carreira dele até a decadência, a morte dele, enfim, eu não sei. Mas, enfim, avaliando esse filme como um arco, assim, eu acho muito bom, porque o filme foi muito exitoso em mostrar quem era esse personagem, que era o Michael Jackson, mostrar o drama familiar dele, a história dele, de onde ele veio, os conflitos dele. O filme humaniza muito Michael Jackson. O filme é muito pontual e muito assertivo de pegar momentos diferentes da carreira do Michael e retratar de uma maneira assim muito coerente, de forma que você entende a história dele. E mesmo você que não sabia da história dele e era meramente um fã que passou a vida ouvindo a música, você consegue entender melhor esse personagem, que foi o Michael Jackson. Enfim, nesses aspectos, assim, considerado todas essas coisas, assim, eu daria nota 8 para esse filme. Por quê? Porque o filme é extremamente competente e exitoso em fazer o que ele faz, que é contar a história do Michael Jackson de uma forma coerente e como um bom entretenimento. Entende? Às vezes o crítico vai ver um filme desse e esperava que o filme ele centrasse em algum aspecto específico da vida do Michael, e a verdade é que o grande público não quer saber disso. Na cabeça das pessoas, o Michael Jackson é um ícone. E elas querem ver um drama, que é o que esse filme entrega muito bem, deste ícone com as músicas. Então, neste aspecto, o filme é perfeito. Ele entrega as três coisas. Ele entrega uma boa dramaturgia da história do Michael. Ele consegue desenvolver bem o ícone, que é o Michael Jackson. E os momentos de música, principalmente com as coreografias, são incríveis. Então, uma nota 8 eu acho que é muito justa. O que me pega no filme, os pontos fracos, aquilo, é o excessivo uso de computação, né? Às vezes você olha, por exemplo, naquela cena do macaquinho, assim, você olha que é muito... É difícil comprar a ideia de que aquilo é um macaco real, porque aquilo é um grande CGI, né? Um grande computador, e você fica assim meio... né? E certos momentos, assim, no palco, assim, onde você viu a plateia, assim, você viu que não havia filme ali, havia mero CGI ali e a reprodução da plateia, né? Então, às vezes, esse uso excessivo de computação meio que quebrava aquela atmosfera realista e
a experiência real de que aquilo é um filme que conta uma história real. Então, considerado essas coisas, eu acho que 8 é uma nota muito justa. Não espere que isso seja o filme mais incrível do mundo, não espere que isso vá retratar o Michael Jackson de uma maneira... Esse filme é sobre o mito e o ícone do Michael Jackson e o impacto que isso teve na cultura e na época e no legado que ele deixou. E a prova disso são as milhões de pessoas indo ver esse filme e saindo satisfeitas e realizadas, porque é isso que elas queriam ver. Novamente, o filme é uma boa dramaturgia, porque conta bem a história do Michael, os dramas dele, os problemas dele. O filme conta a história dele em um arco que é coerente. Talvez alguns personagens ali tenham sido romantizados demais, enfim, talvez não tenha sido exatamente, mas isso serve para contar melhor a história, né? E, por fim, o filme é um musical excelente, porque as músicas do Michael Jackson são incríveis, a coreografia está impecável, eu comprei 100% dos movimentos ali do Jafar Jackson, ali dançando, é muito convincente o filme nesse aspecto. Enfim, 8 é uma nota muito justa. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Fique à vontade na seção dos comentários, deixa seu like aí e me siga para mais análises de filmes. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.